sou Eneida, uma das líderes do Comitê 60 Mais, e hoje nós vamos ter uma palestra com o Rubens Serraneiro, que daqui a pouco se apresentará. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso grupo, para quem não é do grupo das mulheres e para quem é, para relembrar do nosso grupo aqui. Bom, ele foi criado em 2013 com 40 mulheres que se reuniram para engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. A nossa presidenta é a Luiz Helena Trajano e nós praticamente atuamos em todo o mundo, acho que só na Antártica, mas vai ter logo uma pessoa que se candidate a lá. Bom, falar dos nossos renegociados, nós somos um grupo suprapartidário e nosso partido é o Brasil. Só um detalhe, eu estou com problema no ouvido, eu não sei se eu estou falando alto ou baixo. Baixo. Problema no ouvido e a voz está na cabeça. Certo? Veja se melhorou. Melhorou, tá bom. Nós não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Nós não usamos o nome e o registro do grupo para benefícios pessoais ou profissionais e nós não reinventamos a roda. Os nossos valores é agir com leveza, dar aconchego, ter atitude de ser meu, fazer acontecer, promover impacto social imensurável, buscar a diversidade, promover impacto mensurável e buscar a diversidade. Nossas premissas. Somos feministas, defendemos a igualdade e oportunidade entre homens e mulheres, lutamos pelo fim da violência contra a mulher, somos a favor dos direitos humanos, a favor da liberdade de imprensa, a favor da igualdade social, contra qualquer tipo de discriminação, a favor de um sistema público e eficiente de saúde, a favor da educação de qualidade para toda a nação e a favor da democracia. Essas são as nossas causas, nós temos 19 causas, dentre elas o nosso comitê aqui embaixo, o 60 Mais. E esse é o nosso endereço para vocês fazerem inscrição e serem do grupo das mulheres. Agora, Rubens. Diga uma coisa, quem é Rubens por Rubens? Em primeiro lugar, boa noite a todas, boa noite. Agradeço o gentil convite para vir apresentar esse trabalho que eu fiz ao final do curso de formação em aconselhamento biográfico, né? É o nosso trabalho de formatura, obrigatório, né? Em que a gente tem que escolher uma personalidade para fazer a biografia, né? E apresentá-la de uma forma de acordo com a metodologia biográfica, né? Então, a minha formação original é em Sociologia, eu estudei na PUC, aqui em São Paulo, na época da invasão, e estava lá, apanhei, né? Mas a gente tem garra e a gente vai lutando. Depois trabalhei alguns anos na área de informática, do Banco Itaú, da CPFL e tal, e depois fui para o poder público como sociólogo. Eu trabalhei em algumas áreas, sendo que as últimas duas importantes foram a saúde e a assistência social, onde eu fui conselheiro pelo governo, na época da gestão da Luciana Temer, que a gente até convidou para estar aqui, mas provavelmente outros compromissos e, enfim, sempre aparecem. E também fui coordenador da Conferência Municipal da Assistência Social em 2013. E trabalhei muito tempo com desenvolvimento de pessoas, né, nessa área da saúde e da assistência social. Então, isso é uma coisa que está dentro da gente. E depois resolvi, ao me aposentar, aos 63 anos, que é um pouco como diz nos livros aí de antroposofia e o que a doutora Gudrun estudou e trouxe para a gente,
que trouxe a antroposofia para o Brasil e esse estudo biográfico. Então é a liberdade, onde a gente pode começar a fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Onde, digamos, o karma foi superado. E aí eu resolvi fazer a formação em aconselhamento biográfico lá em Juiz de Fora. Comecei em Florianópolis e depois me transferi para Juiz de Fora. Pegamos a pandemia no meio do caminho. Nosso curso durou 4 anos e meio, foram 18 módulos, muito intensos, muito interessantes, e recomendo quem quiser fazer a formação. É uma ótima oportunidade de desenvolvimento pessoal. Bom, eu acho que na oportunidade eu falo sobre a questão da Nise e por que eu escolhi a Nise, né? Bom, a Nise tem várias facetas, né? Uma pessoa que nasceu em Maceió em 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 1999, né? Em dia 30 de outubro de 1999, então este ano está fazendo 25 anos da passagem dela, né? E aqui nós temos as várias Nises, né? Sendo que essa, o gatinho, é um quadro de Cavalcante, em que ele manda entregar e ela diz: não entendi por que ele mandou entregar e não veio pessoalmente, né? Será que ele desconfiou que meu marido estava em casa? É de 1958, acho. Ela tem 53 anos nessa época, né? E faz parte de uma série que se chama Mulheres do Brasil. Então é muito interessante, a série é bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar esses quadros dele, são muito interessantes, são muito bonitos. Bom, por que Nise da Silveira? O que acontece, né? Ela teve uma vida longeva, de 1905 aos 99, com 94 anos ela faleceu. Ela foi uma das primeiras psiquiatras atuantes no Brasil, uma personalidade brasileira do século XX, e que natural de Maceió, mas que viveu um tempo em Salvador e depois no Rio de Janeiro, a maior parte da vida dela. Teve o filme O Coração da Loucura e a exposição Ocupação Nise da Silveira no Itaú Cultural, e essas duas eu tive a oportunidade de ver, tanto o filme quanto a exposição. Já tinha visto algumas obras de autores que foram pacientes lá no hospital. Uma vez eu vi lá em Curitiba, enfim, fiquei encantado, né? Trajetória de vida com fatos e marcos biográficos muito fortes, significativos, consistência entre o pensar e o agir no sentido, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente pensar como é que a gente age, o que a gente pensa e como a gente sente o mundo, né? Rigor científico e ético aliado à proposição de novas abordagens para o tratamento de doenças mentais, com destaque para a arte e a presença humana, né? Ela foi uma pioneira nesse campo. E introduzindo os animais como coterapeutas, o estudo profundo do inconsciente, a pluralidade de encontros positivos em sua vida, Spinoza, Freud, Jung, Arthur e Bachelard, entre outros, mas principalmente esses, e uma importância do legado da sua praxis em terapia ocupacional e reabilitação, a criação do Museu de Imagens Inconscientes, da Casa das Palmeiras e a introdução da psicologia analítica junguiana no Brasil e na América Latina por 2 grupos de estudo pioneiros no Rio de Janeiro, na década de 50. Bom, aqui é um pouco as leis biográficas, e essas curvas, elas representam como a gente chega no mundo, né? A curva vermelha, essa, mas a curva vermelha que está aqui, né, ela representa o nosso espírito, né? E as curvas de baixo são a físico-biológica e a curva anímica. Elas se encontram pela primeira vez aos 21 anos de idade.
Então, a gente, quando nasce, vai desenvolver o nosso corpo físico, depois o corpo etérico, o corpo biológico, que é o corpo biológico, o corpo anímico, que são os nossos sentimentos em relação ao mundo, e a nossa maneira de agir no mundo, né, para cada um dos setênios. Então, a importância dos setênios, que são leis que regem o desenvolvimento humano, segundo a antroposofia, e que traz a vida dividida em ciclos de 7 e apresenta momentos claramente distintos, nos quais surgem interesses, perguntas, desejos e necessidades específicas. Somos gestados por nossas mães durante 9 meses, e então temos 9 setênios para a nossa autogestão. Depois do 9º setênio, é uma fase de liberdade, tanto interna quanto externa, que é os 63 anos, o marco da a gente está aqui, nesse ponto aqui, 63 anos. Então, o primeiro encontro das duas curvas, das 3 curvas, melhor dizendo, é aos 21 anos, quando a gente tem a encarnação completa do eu. E o segundo ponto é aos 42 anos, quando o espírito começa a sua caminhada de volta para o mundo espiritual. E a decadência física e anímica a gente vai ver como é que faz, né? Mas é isso aí. Então, eu vou trabalhar a biografia dela e apresentar para vocês de acordo com os setênios, tá? E de acordo com as leis desses setênios e o que foi importante, pensando nos encontros e pensando nos desafios que ela teve ao longo do caminho. Esse é um pouco um quadro, digamos, sinótico da vida dela, um resumo dos principais fatos. Então, se a gente vê nesse primeiro grupo, os setênios do corpo, do 1 ao 3º, a gente vai ver um trabalho de educação, mas uma educação que vem de fora. Então, a família, depois a escola, depois o grupo de jovens, o grupo de rapazes que frequentava a casa dela para se preparar para a faculdade de medicina, e depois ela entra, até ela diz, eu escolhi fazer medicina por influência do grupo de rapazes que se preparava com o pai. Então, na seguinte fase dos setênios da alma, a gente vai ver ela atuando no Rio de Janeiro, né? E a prisão, enfim, uma parte mais de atuação e de vivência no mundo, já não mais de educação, mas de uma procura de uma autoeducação, onde ela vai se aprimorar para seguir a carreira de psiquiatra. E depois, então, essas faixas compridas, grandes, são as obras dela, né? O museu, a Casa das Palmeiras e a criação dos grupos de estudo, e além disso ela foi convidada para estudar lá em Zurique com Jung, por 2 oportunidades. Depois ela tem a aposentadoria, e aí ela diz que no dia seguinte ela chega com um bloquinho, lapinhos, debaixo do braço, e diz que a partir daquele dia ela é estagiária no Museu de Imagem do Inconsciente. E depois, nesse bloco, aqui que está em amarelo, é a obra dela. Então, as obras dela, a primeira é a tese doutoral, aos 21 anos, né, quando ela se forma, a 9ª mulher a apresentar uma tese na FAMEB, na Faculdade de Medicina da Bahia, em quase 100 anos, né, mais de 3.000 alunos, e pioneira, depois a gente vai ver o que é, e depois, quando ela vai fazer as obras, tanto de trabalhar o que ela trabalhou ao longo da vida dela, em relação ao museu, em relação ao hospital, como algumas outras obras de caráter mais filosófico, como é o caso das cartas a Spinoza. Então, ela escreve 7 cartas a Spinoza, e sendo lidas pelo primeiro Spinoza, que foi o Marco Lucchesi, né? Com quem ela tinha completa abertura
e que ela permitia que ele mexesse no texto à bel vontade. E também o livro Gatos, a Emoção de Mudar, que é o último escrito dela. Ela foi uma rebelde, ou foi uma pioneira, ou foi as duas coisas? Né? Ela, quando chega no hospital, ela encontra uma situação de completa ausência de interesse da psiquiatria pelos problemas do espaço, desde o espaço do hospital, né, que revelam uma arquitetura hospitalar fria e excludente, né, isolacionista, rígida, que dá suporte e reforço ao medo, ao sentimento de estar isolado, de prisão. Até alguns pacientes, que ela chamava de clientes, pintam um muro, né, e dizem, era bom se não tivesse o muro do hospital. E as estratégias criadas diante dessa situação? Ali a primeira foto é do hospital, lá no Rio de Janeiro, que hoje não tem mais paciente internado. Aliás, desde 2022. Então, ela cria, em 1946, a Seção de Terapia Ocupacional e Reabilitação. É a primeira vez que se cria um órgão desse tipo no Brasil. Né? Um órgão que funcionou por 15 anos sem estrutura, sem orçamento, com dinheiro que vinha do diretor, coisa desse tipo, e com doações, seja da Dona Ivone Lara, seja de várias pessoas, e contribuição do tipo assim, voluntário. O Museu de Imagem do Inconsciente, criado em 1952, da minha idade, que é maravilhoso, que eu recomendo vivamente a visita, lá em Engenho de Dentro, e os grupos de estudo Carl Gustav Jung, né, onde ela vai começar a estudar e verificar o que é aquela produção daquelas pessoas que estão internadas, tem qual o significado daquilo. E a Casa das Palmeiras, que é de 1956, que foi e continua sendo uma unidade de porta aberta. Então você pode frequentar que foi criada para evitar reinternações. É maravilhoso o trabalho aqui nesses lugares todos. Eu conheci também, fica na Rua Sorocaba, lá em Botafogo, perto do cemitério São João Batista, que é onde ela está sepultada. Aqui nós temos a capa dos trabalhos, trabalhos ou livros, né, dela. Depois isso vai estar disponibilizado, então fica mais fácil. Eu sei que está às vezes difícil de enxergar datas e coisas desse tipo. Mas assim, em 1926 a primeira tese, a tese dela, que foi sobre a criminalidade da mulher brasileira, ela com 21 anos, gente, estudou psicopatologia da vida familiar, livro do Freud, enfim, coisas desse tipo, né? E foi fazer entrevista em presídios para conversar com as mulheres que tinham, por que elas estavam presas e quais eram os crimes que elas tinham cometido. Né? E aí depois até chegar agora, mais recente, a terceira edição das Cartas a Spinoza de 2021, que foi preparada, cuidada pelo Marcos Pérez. Então, o contexto histórico, o que acontecia no mundo quando ela nasceu? Né? Grandes transformações, né? Um mundo em transformação, tanto do ponto de vista intelectual, físico, da engenharia, da psicologia, enfim, e do mundo das referências, né? Em 1896, Freud emprega pela primeira vez o termo psicanálise. Depois o Einstein, em 1905, ano que ela nasce, divulga a teoria da relatividade. O primeiro encontro de Freud e Jung foi no dia 27 de fevereiro de 1907, onde tiveram uma conversa de 13 horas ininterrupta. Era a data de aniversário do Steiner também, 27 de fevereiro. Em 1913, Jung dá o nome de psicologia analítica ao seu corpo teórico, né? E em 28 publica o Eu e o Inconsciente.
Então, o que diz o Mello, que é um psicólogo, psicanalista? As certezas tornam-se relativas e a razão é o que menos contribui nos comportamentos e tomadas de decisão dos indivíduos, que passam a se apresentar divididos, abrindo-se portas para as insondáveis e instigantes pesquisas acerca do inconsciente. Aqui nós temos a árvore genealógica dela. Então, sempre que a gente vai estudar a biografia de alguém, a gente trabalha a árvore genealógica, o ninho. Como é que era esse ninho? Como é que era a família quando a pessoa nasceu? Tinha irmãos, não tinha irmãos? Com que tipo de familiares, né? Então, aqui a gente tem os avós, os pais, e depois aqui onde ela casa com o primo dela, a contra-vontade da família, né? O filho do tio paterno, que também se formou médico e foi um grande trabalhador na área de saúde pública e ajudou a construir e formular o SUS, o Mário Magalhães da Silveira. Uma figura perto da Lise, ele a tratava de a doutora. A doutora já vai descer. Eles moravam depois em Flamengo, num apartamento, um edifício onde tinha o apartamento deles, e no andar superior tinha a biblioteca, a sala de reunião e os consultórios onde ela atendia. Esse aqui é a foto da família paterna. Então, o grande patriarca, Luiz José da Silveira, e os tios, e este homem aqui, que está na pontinha, é o pai dela, que era formado em geometria e álgebra e dava aula, e também era jornalista e diretor do jornal O Irmão. Nessa fase, ela é uma garota prodígio, nos primeiros 7 anos. Ela consegue, filha desse jornalista e professor, e a mãe pianista, que ela dizia que beirava a genialidade, que tinha musicado todos os versos de Castro Alves, brincavam no jantar, que verso era aquele, ela batia na mesa, o solfejo e tal, enfim. E aqui, a inauguração do Teatro Deodoro em Maceió leva muita gente, artistas, a frequentarem a cidade de Maceió e depois a Casa da Lise, que, segundo dizem, rivalizava com as casas das principais famílias tradicionais do Rio de Janeiro. E aí teve a estreia da Boêmia e teve a Traviata de Verdi lá no teatro, e ela, muito pequena, aqui nós estamos no Setembro da Lua, aquela que ajuda a formar o nosso corpo, né? A construir a nossa vida, e a aprender através da mimésia, através da imitação. Ela interpreta, entre aspas, um trecho da Traviata e ganha da soprano o espelho de prata que ela se apresentava no palco. É prata, argento, é a luna. Ela era absolutamente genial nessa época. É uma pequena frase, um pequeno texto da ópera onde tem mais fala do que música, do que canta, que a personagem canta, que é Como Sono Mudata. Eu tinha pensado a gente começar assim, mas depois não deu, né? A gente não colocar por causa de questão de direitos autorais, essa história. Mas procurem que tem, eu posso depois passar qual é uma cena gravada com a soprano que tem essa cena bem claramente, ela com um espelho, e ela depois dizia assim, mas como podia uma tuberculosa cantar daquele jeito? Então esse é o primeiro momento, né? E aqui nós temos ela em 3 fases da vida, assim, na última foto, quando ela foi fazer a primeira comunhão. Ela foi estudar no colégio, esse já é o 2º setênio, que é de Mercúrio, a possibilidade da ampliação do conhecimento, a possibilidade
introduzir a criança ao mundo externo, né? E ela andava por montes de lugares. O avô dela levava ela lá para conhecer Zumbi, ela ia para conhecer família em férias em Recife e visitar as oficinas do jornal, até que às vezes ficava com o vestido sujo de tinta e ela tinha ainda a memória, o cheiro da tinta das oficinas, das rotativas do jornal, né? E ao mesmo tempo ela sabia como é que o pai olhava para os alunos, sabendo, olhando no olho, sabendo se o aluno sabia ou não a matéria. Isso vai ser uma coisa importante, porque ela vai trabalhar essa questão do olhar lá na frente, né? E ela, nessa época, ela já fala e estuda em colégio francês, portanto, me influenciei nas coisas francesas, né? Até a primeira comunhão ela fez em francês. As matérias eram francês, português, inglês, alemão, italiano, piano, canto, desenho, pintura, bandolim, harmônio, prendas e ginástica. Essa é a fachada do colégio mais atual e, recentemente, depois da pandemia, ele fechou. Aí nós temos o terceiro setênio, onde Vênus então nós caminhamos da família para a escola e aqui o mundo vai se ampliando, né? Então ela vai ter a conclusão do secundário, vai se formar e vai se formar no secundário e se preparar para o curso de medicina. O que ela diz que foi por influência do grupo de rapazes que frequentava. Era o Arthur Ramos, era o próprio Luiz Magalhães e outras figuras que se preparavam com o pai. Eu tenho como hipótese que não é só uma questão de uma influência do grupo externo, mas de um desafio, onde, por que eu não posso? Né? Com 14 anos. E aí, ela vai, essa é ela com o Mário, e ali a foto da Faculdade de Medicina da Bahia, e aqui ela se muda para Salvador, ela passa no exame, né? E ela vai para Salvador fazer um curso de medicina, onde ela diz que não tinha nem sala para estudar, não tinha banheiro para feminino, não tinha nem a possibilidade de banheiro na pensão onde ela morava, era junto com os demais colegas, né? Ela estudava na nave de uma igreja, ao lado, ali no campo no centro de Salvador. Ali, né? Terreiro de Jesus, a gente chama. E ela, de uma forma bastante assintosa até, ela vai para Salvador com o Mário e vivem como se fossem marido e mulher, né? Primo dela, contra a vontade da família. Eles só vão se casar em 1940. Agora a gente vai ter, quando ela entra para a faculdade, os primeiros encontros, né? Esse professor Prado Valadares era um sujeito muito importante na vida dela, de clínica médica. E ele foi bastante importante nessa época da faculdade. Depois, em férias, veja só, às vezes a gente está em férias, a gente está passeando, a gente está em algum outro lugar, e de repente a gente tem acesso a alguma coisa e isso muda a vida. Ela leu uma revista que tinha sido deixada casualmente, uma revista de criminologia, um artigo sobre criminalidade feminina dessa senhora, Gina Lombroso, e também leu a obra sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Então, com 20 anos, essas leituras influenciaram a tese dela, o tema da tese, né? Mas a gente dá uma parada. Então, assim, pensando na gente mesmo, em cada uma de vocês, em cada um de nós, quais são as reflexões que a gente pode fazer para cada um desses setênios que a gente
passou, que todos passaram. Tá? Aqui. No CT, O Mundo é Bom, o primeiro, que imagens vêm à memória da gente, né? Do ninho, da família, imitação de adultos, brincadeiras, como é que isso aconteceu na vida de cada um de nós. No segundo CT, O Mundo é Belo, com que idade a gente entra para a escola? Eu lembro que eu queria ir na escola de sábado e domingo todo dia. Eu achava o máximo. O que mudou em sua vida nessa época? Quais conhecimentos você começou a ter sobre o mundo? E os movimentos e ritmos? Esporte, dança, artes, coisas desse tipo. E no terceiro, O Mundo é Verdadeiro. O que mudou em sua vida nesse período? Como eram as relações com a família, colegas, amigos, namoradas, namorados? Quais os seus grupos de referência? Alguma ideia de profissão ou carreira por volta dos 19, 18 anos? Então isso é uma coisa para a gente pensar na vida da gente, como é que foi, comparando um pouco com a biografia da Nietzsche. Agora voltamos para ela. A transição para a CT foi em finalzinho de dezembro de 1926. Ela faz a tese, né? Defende, é a única mulher de 158 alunos, né? Ali e aqui a foto dela de diplomação e a facsímile da tese. A gente tem acesso à tese pelo banco de dados da faculdade. E aí eu ensaio tese inaugural, então analisa aspectos sociais e biológicos sobre a mulher criminosa, tendo em vista a abordagem da medicina legal, apresentando dados estatísticos sobre crimes cometidos por homens e mulheres no Brasil e no mundo. 20 anos. 21 anos. Aí ela busca o seu lugar no mundo. O que acontece nesse momento, quando ela acaba e volta para Maceió? A morte do pai, em 10 de fevereiro. Eles faziam aniversário no mesmo dia, dia 15 de fevereiro. Ele faria 47 anos e ela iria fazer 22. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, e me perdoe, mas assim, ela só pôde se matricular no curso de medicina porque o pai dela adulterou o documento de identidade, passando do 15 de fevereiro para 10 de janeiro. E ela disse que depois foi um drama para voltar na data original. Por quê? Porque a matrícula seria antes da data dela fazer o aniversário, de 15 anos. E aí ela não podia se matricular se ela não tivesse a idade adequada, mínima. Então o pai dela conseguiu fazer isso. Ela disse, naquela época se conseguia fazer tudo. Não é que só naquela época. Mas aí ela volta para Maceió e o pai tinha assistido a tese. Ele era um grande fã dela. E ela era, assim, ela amava a história. Ela dizia que ele foi o grande amor da vida dela. Né? Se a gente pensar na antroposofia, a gente tem a questão da autoridade amada, que nem sempre é a família. Para ela, a autoridade amada era o pai, na minha visão. E aí ela disse que a vida dela acabou, mudou. Acabaram essas mordomias, minha mãe foi morar com o pai dela, minha irmã mais moça, e eu, então, que sempre fui uma natureza, isso é a reprodução dela falando. Disse, eu não fico aqui. E, doidamente, se vendeu tudo da casa. Imagine que tínhamos 2 pianos de cauda. Vendeu-se tudo, joias da minha mãe e tudo. Aí eu tomei um navio e me toquei para o Rio de Janeiro. Nis e Mário seguiram juntos para o Rio, morando primeiro em Copacabana e depois em Santa Teresa. O que acontece aqui? Ela, com 21, 22 anos, ela dá a direção para a família, para que é a mãe e ela, né? Ela dá a direção, se vende tudo e tal, não importa nem o que a mãe ia dizer. Ela mandou e ela fez, né, uma personalidade bastante forte. Aqui é a casa onde eles moraram lá, que ainda existe hoje em Santa Teresa, é bem bonitinho. Chama Rua Dias de Barros, antes chamava Rua do Curvelo.
no primeiro ponto, a barraquinha, assim, quando a gente sobe do bondinho. Aí, os encontros que ela vai ter em Santa Teresa, ela vai morar em uma casa muito simples, sem dinheiro quase, e ela aluga esse quarto e vai ter como vizinhos o Otávio Brandão e a Laura Brandão e as filhas, e o Manuel Bandeira. Com este Otávio Brandão, ela vai passar a se inteirar e estudar as apostilas do Partido Comunista, e vai se filiar ao Partido Comunista do Brasil. Né? E é o momento em que ela vai começar a sua militância feminista também. Ela foi amiga de Berta Lutz, ela foi, enfim, figura assim, e frequentando o círculo intelectual de esquerda, ou mais esquerda, nordestino que vivia no Rio de Janeiro, Raquel Queiroz e outras personalidades. Essa família foi expulsa do Brasil e ela é uma das 4 pessoas que estavam no porto do Rio de Janeiro no momento da expulsão, em 31. Mas tinha um encontro entre a medicina, a poesia, a mulher a Laura Brandão era poeta. E ela dizia assim, você viu as mãos do cara que veio aqui agora? Ela não tinha visto. E ela falou assim, eu aprendi. Ela foi uma grande pedagoga, além de poeta, né, que me ensinou a ver as mãos do operário, me ensinou a ver o operário de outro jeito, um outro olhar. Esse encontro era um encontro inesperado, ela queria fazer medicina, ela queria nesse processo de autoeducação já. Né? E aí ela tinha que se ater aos livros de medicina, aos tratados estudar as apostilas que ela considerava chatíssima, né? e frequentar as reuniões do partido e da União Feminina Brasileira, que defendia as mulheres, enfim, uma situação bastante difícil para uma menina quase, né? Eu queria fazer concurso para medicina. Os companheiros do partido não se conformavam que eu me dedicasse tanto a esse concurso. Eu estudava dia e noite e, naturalmente, faltava muitas reuniões. Então, esse é digamos, um processo interno de conflito, né? Mas que é um pouco o conflito que a gente vive nessa fase, dos 27, 28 anos. E aí, aos 27, ela passa no concurso e vai no concurso para médico e ela vai morar no hospital, porque ela não tinha dinheiro. O Mário foi estudar em Manguinhos. E aí ela vai morar no Hospital de Alienados. O médico lá conseguiu um quarto para ela. E ela dizia que esse é o médico. A convivência com o interno. Então ela começou a olhar e ter a convivência com aquelas pessoas que estavam internadas no hospital. Nos livros dizia-se que os esquizofrênicos não possuíam afetividade. Comecei a desconfiar dos livros. Morando no hospício, compreendi que não havia nada disso. Eles possuem afetividade, o problema é como vir à tona. Não tive dúvidas, iria me especializar em psiquiatria. Então, é o momento em que ela decide, é o momento também que a gente decide muitas coisas aos 28 anos. Né? Aí ela é aprovada, né, e vai trabalhar esse é onde hoje é a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerada Palácio. Bem interessante o prédio, é bem legal lá. Só que, o que era a República daquela época? Porque a gente não pode considerar que a pessoa está fora do mundo, né? Ela está mergulhada, ela tem uma história pessoal, mas ela tem uma história social, uma história política, uma história dentro de um contexto onde ela está. E aí, naquela época, a velha república tratava a questão social como um caso de polícia. Ou você ia preso, ou você era expulso do país, ou você ia para o hospício. Não queremos gente desenquadrada no centro da cidade, né? A capital federal, principalmente. E os anos crísticos. Aos 31, 33 anos, a gente passa por uma fase de anos muito difíceis, o encontro com o nosso eu profundo, né?
e é encontro com a dor também. E ela também passou por isso. Teve 2 prisões. No dia 20 de fevereiro, uma prisão, acusação de médica voluntária da União Feminina Brasileira, tendo sido libertada no mesmo dia, e depois acusada por uma enfermeira do hospital por possuir literatura marxista, ela morava lá no próprio hospital. Então ela foi presa e ela diz: olha, na mesma noite fui presa, perdi o emprego e fiquei afastada do serviço público obtido por concurso durante 8 anos, sob a alegação de pertencer a um círculo de ideias incompatíveis com a democracia. Aqui o prontuário dela do DOPS. Aí, quando ela sai da prisão, ela estuda Ibsen, ela estuda Tolstói, eles têm oportunidade, ela fica na sala 4, com outras mulheres presas, inclusive a esposa do Prestes, né, e outras pessoas, e ela escuta muito, os dramas dessas mulheres, né? Inclusive ela conhece o Graciliano Ramos na prisão também. E ela chega até a atendê-lo na enfermaria. Mas ela sai muito fragilizada, né? E ela sempre teve acesso, o pai dela tinha mais de 5.000 volumes, uma biblioteca vastíssima, e ela já tinha tido um acesso ao Spinoza e outros, Machado de Assis, Castro Alves, enfim, grandes personalidades, tanto da literatura quanto da filosofia. Spinoza me deu algo que eu não sabia que existia naquela ocasião, a unidade das coisas. Tudo é uno. Quando descobri que matéria e energia são uma coisa só, uma se transformando na outra, virei outra pessoa. Então, ela dizendo a respeito do Spinoza. Tanto é que depois ela vai escrever as cartas, ali a primeira edição e aqui embaixo a terceira edição recentemente lançada. No 6º setênio, é o setênio de consolidação do nosso lugar no mundo. De que maneira a gente anda no mundo e de que maneira a gente consegue consolidar nossa posição. Né? A gente precisa matar alguém, será? Como Macbeth, para se tornar rei? Será? Ou a gente pode conquistar de outro jeito? É readmitida em 44, ela tem 39 anos. É readmitida no serviço público por um ato normativo, decreto, e aí ela vai. E durante esses anos todos que passei afastada, eu estou lendo o texto que está aqui, né? Esse é um painel que tem na entrada do Museu de Imagem do Inconsciente. Nos anos todos que passei afastado, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos, que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português, Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o coma e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse: a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. O psiquiatra, ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxessem outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico me disse: aperte o botão. E eu respondi: não aperto. Aí começou a rebelde, Nise da Silveira. Então, esse era um pouco o tipo de... como é que ela via as pessoas, os aparelhos, equipamentos para choque elétrico. O corpo seria uma máquina e as doenças resultariam de perturbações em seu funcionamento. A agressividade dos métodos de tratamento, utilizados para consertar à força a máquina doente, como o eletrochoque, como a lobotomia.
E aí ela cria um novo paradigma. A arte ocupando o espaço conceitual da concepção cartesiana para o cuidado hospitalar. E aqui são os principais autores. Qual é o DNA de Denise da Silveira, né? Freud, que ela tinha os dois ícones, né, na entrada da biblioteca, junto com uma peneira, duas peneiras de índio, dois abanos e uma peneira de índio, que ela usava, dizer que as peneiras eram para avivar as ideias e a peneira para peneirá-las. Lembrando da tia que fazia doces de laranja e coisas do tipo. E aqui o Artaud, Machado de Assis, o Bachelard e o Spinoza. Então são esses, o Bachelard, essa questão das mãos, da possibilidade de atuar com o corpo. Né? O Artaud também, que tinha sido internado e passou por vários momentos bem graves. O início das atividades lá no Engenho de Dentro. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra, o que cura a alegria, o que cura a falta de preconceito. A contaminação psíquica é pior que piolho. Vai passando de uma cabeça para a outra numa rapidez incrível. E como você sabe, todo mundo já pegou piolho. E aqui os monitores, as monitoras, colaboradoras, ela no centro, as mulheres, ela aqui. Nesse período que ela passou, antes de ser readmitida, ela viveu pelo norte e nordeste do país, acompanhando o Mário em Manaus, enfim, conhecendo as condições de vida das pessoas em várias regiões do Brasil. O início das atividades, esse Paulo Elejaldi, ele deu uma grana de 30 contos de reais, que ele usava dinheiro para pagar pequenos serviços que os doentes, pacientes praticavam ali, e com apoio do pessoal interno, uma intuição, a partir de festas, ela criou pequenas oficinas de trabalhos manuais para moças, jardinagem, trabalhos manuais, marcenaria, sapataria, tapeçaria, esporte, teatro, festas e o ateliê de desenho e pintura. E aqui ela teve a colaboração de várias pessoas dentro e fora do meio ali do hospital. A dona Ivone Lara fazia uma ponte, né? Era assistente social e enfermeira no hospital, e ela fazia uma ponte com o pessoal da música do Rio de Janeiro, e muitos instrumentos foram conseguidos por meio dela. Aqui o Almir Mavinier, que era um estagiário administrativo no hospital e que estudava Belas Artes, e que passou a trabalhar direto com a doutora Anise, um grande pintor, depois radicado na Alemanha, ele faleceu recentemente. A Madame Léon Legan, que é esposa do diretor do museu aqui em São Paulo, do Museu de Arte. O Emílio Barros, que era um paciente, e a doutora Anise. E aqui o Mário Pedrosa, que foi um grande incentivador a partir de crítico de arte, e ele viu as exposições que foram realizadas no hospital, então, sobre aquela arte que era chamada de arte bruta, né? E ele achou aquilo muito importante, com uma qualidade excepcional. Hoje, o Museu de Imagem do Inconsciente lá no Rio tem mais de 360 mil obras tombadas, né? E tombadas inclusive pela Unesco. Aqui os princípios norteadores da terapia ocupacional: o afeto, a alegria e a falta de preconceito. Algumas cenas na consolidação do lugar. Aí ela diz, olha, sai implorando a um e outro colega, mas eles não dão valor à ocupação terapêutica. Acredito mais em choques elétricos e outros processos. Talvez seja a influência da época que atravessamos, a era da máquina. A alma é colocada em segundo lugar. Então, momento de parada, reflexão, quarto setênio, busca do lugar no mundo. Como você experimentou sua caminhada no mundo adulto? Nós, né? Como foi sua busca de um lugar no mundo? Quais habilidades você teve que desenvolveu nesse período?
relações afetivas, trabalhos, viagens, enfim, acidentes. Acabei de saber de um neto de uma prima que faleceu domingo por acidente com 28 anos. E conquista do seu lugar, o 5º setênio. Ocorreu alguma crise profunda ou transformação em torno dos 28 anos? Você questionava o mundo de alguma forma? Algum problema sério dos 31 aos 33? Como era o diálogo com seus colegas, parceiros de vida e familiares? Houve alguma mudança? E no setênio da consolidação do lugar no mundo, houve uma crise existencial por volta dos 42 anos? Quais os valores, esses valores que você tinha nessa época, eram diferentes daqueles outros? Que quando começou a sua caminhada no mundo? Quais os limites? Você conseguiu impor limites e ser respeitado? Quais as habilidades sociais que você desenvolveu? Aí, no 7º setênio, é assim, eu tenho as minhas respostas. Então, eu busco o meu lugar, consolido o meu lugar, critico o mundo e tenho as minhas respostas. A emoção de lidar com aqui vários pacientes que ela chamava clientes, né, trabalhando principalmente ao ar livre. Uma coisa que vai ser observada pelo Jung. Quando ela manda as fotos para ele, diz: alguma coisa acontece que eu queria saber mais da biografia dessas pessoas, porque elas trabalham em grande liberdade. E ele via isso pela qualidade e pelo tipo de pinturas que estavam sendo feitas das fotos que ela mandou para ele. Inaugura o Museu de Imagem Consciente em 20 de maio de 52. Essa é uma foto da fachada atual. Ele foi reformado, ampliado agora, mais recentemente, com verba do BNDES, etc. E com parceria, essa coisa do público-privado, a garantia de as pessoas darem uma parte dos recursos. Né? E ampliou basicamente a área expositiva, né, e de trabalho. E aqui é o registro da data da inauguração. Aqui algumas cenas, algumas fotos assim, do interno do museu, né, da área expositiva, da galeria, e algumas obras das mandalas, né, que foram assim, objeto de atenção do Jung, principalmente. No 8º setênio, regido por Júpiter, então, eu tenho novos valores, eu consigo ver o mundo e ter novos valores. Ela escreve a carta famosa para o Jung sobre o simbolismo das mandalas, que vai ser a introdução da psicologia da América Latina. Aos 50 anos, ela funda o grupo de estudos, depois ela cria a Casa das Palmeiras e vai estudar com o Jung lá em Zurique. E ela fez todo um jeito, guardou férias, guardou licença-prêmio, tal, enfim, pediu uma carta que viesse de Zurique, do próprio Jung, tudo para justificar, porque uma outra vez que ela queria ir para o Congresso de Psicopatologia em Paris, ela não conseguiu. Então ela falou: já sei como é que é o esquema. Né? E aí ela se encontrou com o Jung, diz que é fantástico esse momento do encontro dela com o Jung, ela tem sonhos e tal, é uma situação bem legal. E a Marie-Louise von Franz, essa senhora aqui, foi a pessoa que com quem ela fez análise lá em Zurique, por recomendação do Jung. Né? Aí depois, aqui é a exposição, lá no 2º Congresso de Psiquiatria, em Zurique, com a inauguração da sala expositiva pelo próprio Jung. Aí no 9º setênio, eu tenho uma missão, uma nova missão. Ela consegue a estruturação da sessão de terapia ocupacional e reabilitação, alguns dias antes do Jânio abdicar, renunciar à presidência. E
Aí ela volta a fazer pesquisa lá em Zurique sobre imagens do inconsciente e edita o primeiro número da revista Quaternio e com um estudo sobre o simbolismo do gato. Também essa revista era produzida sem grande recurso, né? Era muito artesanal. 20 anos de terapêutica ocupacional em Engenho de Dentro. E aqui a Delina, algumas peças e ela na capa da primeira da revista. Aqui, reflexões, 7º setênio. Fazer o essencial. Fluidez ou resistência às transformações? Medo das mudanças, mas o que fazer com o que não faz mais sentido para nós? No 8º setênio, fazer o necessário. Que forças nos propiciam uma calma e uma visão global para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é necessário? E fazer o bem. Cumprir a minha missão, a minha tarefa espiritual, o que ainda está por realizar. Aí não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. No 10º setênio, ela viveu até o 14, mais um pouquinho. Então tem o renascimento, promovido por Urânica, aos 63 anos, a gente renasce. Eu me aposentei aos 63 e senti esse renascimento. Aí ela publica, então começa novamente as publicações, aí vai começar as publicações. Né? O Jung, Vida e Obra, a fundação do outro grupo de estudo do Museu de Imagem do Inconsciente, que ainda existe, e continua, tem algumas atividades que são inclusive por online. Eu participei de uma reunião deles, é bem interessante, porque você tem de todo mundo, tem paciente, tem, enfim, não tem nenhuma discriminação. Até que eu pude participar. Oficialização do grupo de estudos do Jung e apresentação em primeira vez no Brasil das bacantes de Eurípides, né, com o Rubens Correia e o cineasta Léo Hirschman, que vai criar o documentário Imagens do Inconsciente. E a ditadura recrudescendo naquela época, as pesquisas são deixadas meio de lado, não tem dinheiro para financiar. Aqui são as pessoas, essa Marta Pires, que é uma artista plástica, o Rubens Correia e o Léo Hirschman. Tem um vídeo dessa trilogia, bem legal. No 11º setênio veio realmente a aposentadoria para ela, aquele momento que ela depois pega o caderninho e lapinhas, né? E aí o Carlos Drummond publica uma crônica e eles ainda fazem na idade correspondente à data adulterada. Então foi em janeiro, não foi em fevereiro. E eles interrogam o inconsciente e conseguem que dele aflorem as representações artísticas espontâneas, prova de que nem tudo em seus autores é caos e aniquilamento, perduram condições geradoras de uma atividade bela a serem devidamente estudadas, visando ao benefício do homem futuro, tornando-o mais transparente em suas grutas interiores. Dia 2 de janeiro de 75. Aí ela diz: a aposentadoria compulsória atingiu-me em 75, mas foi difícil para mim desvincular-me do museu. Continuei a frequentá-lo como estagiária voluntária, participando dos grupos de estudo. Quanto a gente se apega às coisas, né? Será que era legal, não era legal isso? Quer dizer, como é que isso é sentido por cada pessoa, né? Aqui ela, na atividade com o grupo de estudo, algumas fotos daquela época. Daí de 75 a 82, Netuno e a reflexão inconsciente, sobre o inconsciente. Então publica as primeiras, o centenário de Jung, terapêutica ocupacional, teoria e prática, os cavalos, retrospectiva de um trabalho vivido no centro psiquiátrico e o Museu de Imagem do Inconsciente. E a publicação
que rendeu foi as imagens do inconsciente. Aí tem a trilogia do inconsciente, que é aquela filmagem. E aí, em setembro, falece o marido dela, quando elas têm 80, os dois eram do mesmo ano, então 81 anos. E o lançamento do Casa das Palmeiras, A Emoção de Lidar. É uma exposição no Paço Imperial, um recorde de público e nos inumeráveis estados do ser que ela tira do Arthur, né? Reunindo as principais pesquisas desenvolvidas pela doutora Anísio. Ele recebe ainda inúmeras homenagens, dentre as quais doutor honoris causa pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas e pela UERJ, no Rio de Janeiro. Aqui é esse meu momento da UERJ. Em 89, ainda tem uma continuação da produção artística, teórica, filosófica, a questão da farra do boi, que ela fala sobre a questão que ela ataca esse tipo de manifestação lá em Florianópolis. Um Homem em Busca de Seu Mito, em Artaud, A Nostalgia do Mais, Cartas a Spinoza, a edição primeira, o Congresso de Psicoterapia Junguiana, ela é homenageada, O Mundo das Imagens, Arqueologia da Psique e os inumeráveis estados do ser. O museu tem uma grande rede de contatos com outras instituições congêneres no mundo e participa de várias, inclusive o Bienal de Berlim e outros momentos, outros lugares. E aí está o Rubens Correia, a Anísio, o Marco Lucchesi e o Milton Freire, que é quem apresenta o Lucchesi a ela. Uma discussão sobre o nome da Rosa na faculdade. Ele era aluno do Lucchesi, e aí ele lembra da Anísio, comenta com ele a Anísio, e o Marco Lucchesi fica encantado e fala assim: eu li Imagem Consciente e queria conhecer muito a Anísio, né? Tanto é que no livro dele, Saudade do Paraíso, ele coloca como é que ele conheceu a Anísio e como ele ficou apaixonado por ela, né? E aí, mais um pouquinho, aí era os gatos, a emoção de lidar, Isis da Silveira Ferreira Goulart, a homenagem a Marguerite von Franz, a questão da escola de samba, que esse ano, de novo, a escola de samba lá no Rio teve uma escola que fez homenagem a Isis, Gatos, a emoção de lidar, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e não de Medicina, né, pelo deputado Paulo Bernardo, que é médico. E em 99, o falecimento dela. Mas antes ela tem essa passagem do Marco com ela, quando ele vai visitá-la e diz que ela era uma jovem de 82 anos, presa numa cadeira de rodas, e ele um velhinho de 23, na cerimônia do chá. E ele chega, leva flores, no dia do enterro do Carlos Drummond de Andrade, e ele diz para ela que ele ficou apaixonado, né? Apaixonado, queria casar com ela. Casamento é muito cedo, que tal o noivado? E eles têm uma longa relação de 12 anos, desde aquele momento, com 82 anos até os 94, em que ele está presente na vida dela muito, né? Tem esse livro que ele escreve. Nesse livro aqui, Viagem a Florença, ele traz os bilhetes que ela mandava para ele, né, ao longo desse tempo todo. E aqui ela com os gatinhos, algum deles. Tinha um que chamava Carlos, de homenagem ao Jung. E aqui a consigna. A consigna que ela nos dá: nosso enorme acervo de nada servirá. Será coisa morta se não for estudado. Cabe a vocês esta tarefa, que exige ter diante de si
muitos anos pela frente. Cuidar, defender esse patrimônio, estudar, desenvolver nossos atuais métodos de pesquisa, tornando-os mais sistematizados e precisos, acompanhando sempre o desenvolvimento da ciência, que não para nunca. Vocês não perderão seu tempo. Estas imagens surgidas no inconsciente do mundo primordial têm muitas coisas a revelar sobre dinamismos da vida psíquica e sobre os mistérios da atividade criadora. Nise, na revista Quaterno, 1973. A importância do pensamento dela. O percurso da Nise pela psiquiatria do Brasil é dos mais férteis e instigantes. É impressionante observar os deslocamentos epistemológicos por ela efetuados, contribuindo de maneira radical, tanto nas transformações do campo da saúde mental quanto das artes. E os efeitos produzidos por Nise nas áreas de terapia ocupacional, psicologia, reabilitação psicossocial, organização de serviços, entre outros, são de larga abrangência e muito temos ainda para estudar nesse sentido. Fruto das produções, a seção de terapia ocupacional, o museu se caracteriza por ser uma instituição que vive em suas dezenas de exposições. O livro traz uma série de exposições que o museu participou. O livro A Psiquiatra Rebelde, que é a biografia escrita pelo Luiz Carlos Melo. Enfim, aqui os agradecimentos, o próprio, né, a capa do livro, que serviu de base, mas eu construí muitas coisas e fiquei encantado com a quantidade de produção intelectual a respeito de Nise. Eu não imaginava que seria tanta. Em várias áreas, né? Até na literatura, na filosofia, na psicologia, enfim, muitas áreas. Né? Aqui uma foto do museu, um pouquinho mais ampla. O Luiz Carlos Melo, na mesa, me recebeu para uma entrevista muito gentil. E aqui, na época, o Dr. Jean-Pierre Larbrix, que era o diretor da Casa das Palmeiras, lá em Botafogo. Vejam, portas sempre abertas. Aqui, o que vos fala. E aqui a nossa escola, lá em Juiz de Fora, que é o nosso trabalho. Agora que eu estou acabando de escrever a monografia, que a gente apresenta o trabalho e depois vai escrever a monografia, mas o ano passado foi difícil, um ano mais complicado, e aí não deu para eu terminar. Muito obrigado pela audiência, Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer. Esse aqui é um trabalho em conjunto, duas pessoas do nosso comitê ajudaram, quer dizer, desde o começo, fazendo alinhamentos, falando com o Rubens. Foi realmente um período muito legal. Eu agradeço a Bel e a Adriana, obrigada, e a Rubens, as nossas embarca, desmarca, mas tem a hora certa. Tem acontecido em novembro, né? Em novembro? Tá bom. Passo para você. Agradeço, aliás, o pessoal que está aqui. Se alguém quiser fazer uma intervenção... Vem mais para cá, mais. Se alguém quiser fazer uma intervenção, pergunta... Eu vou fazer. Eu sou arte-terapeuta, arte-reabilitadora. Sou muito fã da Nise. Quer que eu tire? E eu acho que a contribuição dela... eu sou a Mônica, eu sou arte-terapeuta, arte-reabilitadora. E eu vejo que a Nise, ela é considerada